Mano Brown, na música A Vida é um Desafio, conta sobre sua escolha entre seus sonhos e a sua sobrevivência. Assim como na obra, na realidade brasileira, os jovens de periferia continuam tendo a sua realidade moldada pelo sistema capitalista. Uma vez que não estão tendo tempo nem de sonhar, sufocados por uma escala 6x1 que obriga o pobre a trabalhar cada vez mais e abdicar da sua saúde em prol de enriquecer o bolso do patrão. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a escala 6x1 e por que ela precisa acabar. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se liga que no final do vídeo eu vou dar a melhor dica pra gente se livrar dessa situação. Sabe por que a escala 6x1 precisa acabar? Porque faz sei lá quantos meses eu tô sem ver a minha mãe. Eu vi ela no comecinho do ano. E eu tinha pedido antes de ser registrada que eu ia viajar em dezembro, era só 4 dias. A gente ia fazer um esquema que eu ia pegar o meu domingo do mês e a minha folga da semana e depois emendar com a outra. Da outra semana ia faltar um dia e isso foi avisado antes pra minha gerente. A culpa não é nem dela e sim dos donos, né? E aí chegou agora, eu não vou poder ver a minha mãe porque eles não podem me liberar porque dezembro é muito cheio aqui, mas eu avisei isso antes, sabe? E aí... É por isso que a escala 6x1 precisa acabar, porque a gente não tem vida, a gente não tem tempo pra passar com a nossa família. Você que trabalha 6x1, o que você faz no dia da sua folga? Porque eu tô de folga. Trabalhei 6 dias, folguei hoje. E aí eu tô na dúvida de por onde eu começo. São muitas opções. Eu descanso? Mas como é que eu descanso se eu trabalhei por 6 dias e durante esses 6 dias acumulou coisa que eu não consegui resolver porque eu estava extremamente cansada e estava extremamente ocupada trabalhando a maior parte do meu dia? Eu faxino a minha casa? Mas, poxa vida, se eu faxinar a minha casa, eu não descanso. Fico em casa sem fazer nada? Me sinto meio culpada, porque, em geral, eu tô trancafiada num lugar a maior parte dos meus dias da semana. Aí eu acho que no dia da minha folga eu deveria sair. Mas aí se eu penso, vou sair? Poxa vida, vou me cansar e amanhã é dia. Vou cuidar do meu relacionamento? Mas isso também é investir uma energia, uma força física, que às vezes eu tô cansada. Porque também é muito difícil você trabalhar 6x1 e seu parceiro, sua parceira não trabalhar 6x1. Ninguém fala sobre isso também. Alguém me lembra aqui de falar disso depois. Aí vai passando o dia. No final do dia eu só fiquei me questionando e não consegui decidir o que fazer. Fiquei só me torturando mesmo psicologicamente. Então, me diga, o que você faz? Qual é a programação da sua folga? O meu marido trabalha em escala 6x1 há mais de 2 anos. Só quem viveu a escala 6x1 ou conhece alguém próximo, tem alguém na família que vive essa escala, sabe o quanto ela é humilhante. Eu tô trazendo esse assunto porque tá rolando uma votação sobre acabar ou não com essa escala. Por incrível que pareça, na verdade não tão incrível assim, tem muita gente dentro da política votando contra. Ou seja, pessoas que trabalham bem menos do que uma escala 6x1 ganham muito mais dinheiro votando contra. Quando eu vi que isso estava acontecendo, que tinha chance de não cair essa escala, me deu um desespero muito grande. O meu marido trabalha em escala 6x1 há mais de 2 anos. O horário dele é às 2 até às 11 da noite. Nesse período a gente tem tentado encontrar um outro trabalho num horário mais comercial, que ele não precise trabalhar todos os dias. A gente não conseguiu ainda, mas quando a gente ouviu a possibilidade dessa lei, né, dessa PEC ser aprovada e da escala cair, a gente teve uma ponta de esperança. E pra você que quiser comentar, não, mas a escala 6x1 não é o fim do mundo, primeiro você precisa vivê-la, ou ter alguém que você ama vivê-la, pra depois você falar mesmo se não é tudo isso. O trabalho, quando é assim, ele consome você por inteiro. Você não tem tempo de qualidade com a sua família. A sua saúde começa a ficar debilitada. Você passa a maioria das suas horas dentro do seu trabalho. E você tem um dia
um dia pra descansar ou de repente sair, fazer alguma coisa um dia. Você não pode planejar viagem, você não pode pensar em frequentar alguns eventos porque sempre vai ter conflito com a sua escala. O que a gente perdeu nesse tempo foi muito. Por isso a gente tenta encontrar outra vaga, mas essa possibilidade, como eu falei, do fim da escala trouxe uma esperança de que, poxa, a gente vai conseguir ter pelo menos 2 dias. A gente vai conseguir, de repente, passar o final de semana numa praia. A gente vai conseguir passar o Natal, Ano Novo, ou um outro feriado. A gente vai conseguir um dia descansar e no outro passear. Então veio essa sensação de que isso podia mudar. Até hoje, que tem um monte de gente votando contra isso. E essas pessoas, elas dizem ser a favor dos trabalhadores, apoiar os trabalhadores, mas, gente, mas isso parece o quê pra você? Aí podem dizer, ah, não, mas é que os empresários, as empresas precisam que as pessoas estejam ali nessa escala. Gente, as empresas e os empresários são ricos, milionários na maioria das vezes. Não vai fazer uma grande diferença eles colocarem mais 1 ou 2 pessoas pra reajustar a escala. Mas na vida da pessoa que trabalha, ter mais um dia de folga vai fazer muita diferença. Que bom que a Erika Hilton levantou essa pauta, que bom que alguém trouxe esse assunto, mas que pena que ainda tem gente que não aceita que os trabalhadores podem ter uma vida um pouco melhor. Como a gente viu nos vídeos, milhares de pessoas sofrem com a escala 6x1, de tantas formas que a gente não pode nem imaginar. E é exatamente por isso que nos últimos meses o movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, tem ganhado tanta visibilidade na mídia. Esse movimento foi fundado pelo vereador eleito Rick Azevedo. E milhares de pessoas que sofrem com a escala 6x1 viram uma ponta de esperança para acabar com essa escala tão opressiva. Essa situação gerou tanta revolta nas pessoas que acabou chegando ao Congresso. Protocolada pela deputada Erika Hilton, está tramitando na Câmara uma proposta de emenda constitucional para acabar com a escala 6x1. Estou aqui com o Rick Azevedo, liderança importante do VAT, Vida Além do Trabalho. Sabemos agora de uma reunião no Ministério do Trabalho, estamos aqui em frente ao Ministério do Trabalho, apresentando ao ministro a nossa PEC para o fim da escala 6x1 e também o que é esse movimento organizado por milhares de trabalhadores em todo o Brasil que sabem que a escala 6x1 é uma escala desumana e uma escala que tira do trabalhador o direito ao lazer, ao estudo, à qualidade de vida e que é sim possível um modelo de escala de trabalho melhor e diferente. Erika, muito obrigado pela sua atuação, pela sua boa vontade, muito obrigado por apoiar o movimento VAT aqui no Congresso Nacional. E seu apoio está fazendo com que a gente acredite, com que a gente tenha esperança. Então, eu quero dizer, em nome de todos os trabalhadores e trabalhadoras, muito obrigado por acreditar na força da classe trabalhadora. Muito obrigado por não desistir dos trabalhadores precarizados, das mães que estão sofrendo nessa escala 6x1. Você é uma mulher fantástica e o movimento VAT agradece. Vamos pra cima, venceremos. Muito obrigada, venceremos, seguiremos juntos e mobilizados por uma escala humana e que respeite o trabalhador. Após o movimento VAT tomar maiores proporções, o debate começou a acontecer no Congresso. E aí, né, a gente já sabe, basta o trabalhador exigir melhores condições de vida e de trabalho, que aqueles que se dizem defensores do povo começam a mostrar suas garrinhas. O requerimento 51 de 2024 da senhora Erika Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6x1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Eu acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Apesar do que dizem algumas pessoas, trabalhar até a exaustão não me parece uma boa ideia. Nem para mim, nem para a Organização Mundial de Saúde, que fez um levantamento junto com a Organização Internacional do Trabalho, que aponta que trabalhar mais do que 40 horas semanais, com frequência, pode ser fatal
fatal. Além disso, segundo os dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho, 16.000 pessoas morreram no Brasil no período entre 2022 e 2026 devido a acidentes e consequências do trabalho laboral. E é exatamente porque o trabalho exaustivo faz tão mal para o trabalhador que países como a Alemanha, França e Itália estão adotando uma nova escala de trabalho com a redução das horas de trabalho semanal do trabalhador, adotando uma escala de 4 dias de trabalho na semana. A gente sabe que não é de hoje que as elites burguesas são contra os direitos do trabalhador, principalmente num país como o Brasil, que foi construído em cima de sangue, suor e linfa de pessoas pretas, pardas e povos originários, num sistema escravocrata onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar forçadamente sem ganhar absolutamente nenhum puto por isso. Essas pessoas, além de serem tratadas como subhumanas, foram as responsáveis por fazer uma classe privilegiada enriquecer. E assim como para os escravocratas o fim da escravidão ia acabar com a economia, para os donos de fábricas na Revolução Industrial acabar com o trabalho infantil também ia acabar com a economia, agora essas mesmas pessoas continuam com esse mesmo argumento, de que a escala 6x1 vai acabar com a economia brasileira. Eu comecei a ver as publicações em torno do assunto e eu comecei a me incomodar com o que estão fazendo com o Brasil, a política, né? Estão dividindo o país por pura demagogia nesses últimos anos e eu vejo muitas coisas de virar o povo contra o povo, né? E foi muito o que eu senti quando eu escrevi esse texto. A primeira coisa que eu trago, é a viabilidade disso, que foi meu questionamento. A gente fala de reduzir de 44 horas para 36 horas e a gente tem que entender a realidade do empresário brasileiro e as pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês, tivesse auxílio paletó, avião e todas essas coisas. E não é a realidade do empresário, são pequenos empresários que sustentam o Brasil. E aí eu dou o exemplo, eu falo, farmácias. Tem gente que acha que farmácia é drogazil, droga raia, mas a realidade do Brasil é muito mais profunda. A gente vê hospitais que têm dificuldade em preencher os horários com profissionais e isso teria que ser ajustado também, uma série de frentes, que isso daí se torna um pouco uma ideia que no fim quem seria prejudicado é o povo. E eu falo, é uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, sofre muito com a falta do poder, do dinheiro, sofre com a falta da presença do Estado em vários setores onde tem que estar, sofre com um dos congressos mais caros do mundo, com uma das taxas de juros mais altas. E eu escrevi tudo isso porque pessoas tentam me colocar, às vezes, num lugar que eu não pertenço, de, ser uma pessoa vazia, uma pessoa que não pensa. E quando eu tenho o poder da voz, através das minhas próprias redes, e quero falar, eu venho sentindo muito isso ao longo dos últimos anos, assim, que é uma teoria da espiral do silêncio. E as pessoas têm medo de falar o que não é popularmente. Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque, assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1.
E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo? De fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumente o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto, perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Não é assim que se discute coisas complexas como o trabalho. E sim, o fim da escala 6x1 para o Brasil é algo complexo que tem que levar diversas questões e considerações, principalmente econômicas e também culturais. E ao longo do vídeo eu vou fazer algumas perguntas para você. E caso você não tenha a resposta, talvez seja porque eu esteja certo. E de fato o assunto é complexo e precisa de debate. É muito engraçado um herdeiro e uma pessoa que trabalha em escala 4x3 falando mal da escala 6x1, né? Mas essa é a lógica do sistema capitalista. É a lógica de produção que foi trazida pelos colonizadores europeus para o Brasil. Essa lógica que impõe que a vida humana seja reduzida ao trabalho e resumida ao trabalho. Ou seja, o trabalhador vai trabalhar a vida inteira, nunca vai conseguir ficar rico e a gente só vai deixar os nossos patrões cada vez mais ricos, enquanto a gente morre tentando ficar rico. Como já diria Fanon, nós somos os condenados da terra e é isso que a gente está fadado mesmo, né? Contém ironia. Eles chamavam de progresso. Buscando mudar essa realidade tão opressora para o trabalhador, movimentos de trabalhadores no mundo inteiro têm reivindicado por melhores condições de trabalho. E não se iludam, todo direito trabalhista que a gente tem foi adquirido com luta popular. Aqui no Brasil, existiram 2 movimentos que favoreceram essa melhora de vida do trabalhador. Um, que foi em 1934, que estabeleceu como padrão o trabalho de 8 horas diárias, e o segundo foi no movimento pós-ditadura militar, quando surgiu a Constituinte de 1988, onde foi proposta a redução da carga horária semanal de 46 para 44 horas semanais. Ambos esses movimentos foram movimentos populares que conseguiram direitos através do poder popular. Esses exemplos mostram a força do movimento popular na política e o quanto a organização da classe trabalhadora é necessária para que avancemos na luta de classes. Além da PEC pelo fim da escala 6x1, também tem tramitado um projeto 1105 de 2023, que visa a implementação de uma jornada de 4 dias semanais e a carga semanal sendo de 36 horas. E essa mudança seria feita de forma gradual e sem que haja redução salarial. Esse projeto está sendo realizado pela instituição 4 Days Week, ou seja, 4 dias na semana, e já conta com a colaboração de 19 empresas brasileiras. O modelo que essa instituição defende é o modelo 100-80-100, ou seja, vai ser garantido 100% do salário dos trabalhadores, com 80% de tempo de trabalho e 100% de produtividade. Esse é o modelo que tem sido implementado em países como Alemanha e Inglaterra. E seria uma ótima alternativa para o trabalhador brasileiro, uma vez que, segundo a pesquisa de IEESE, a redução da jornada de trabalho não só gera mais empregos, como aumenta a produtividade e a qualidade de vida do trabalhador. Além disso, nós trabalhadores precisamos mostrar a nossa força através das manifestações populares que vão ocorrer no dia 15 de novembro no Brasil inteiro. Essas manifestações estão sendo convocadas por diversos movimentos populares e a gente sabe que uma ideia só toma força quando ela ganha as massas organizadas. A gente precisa ir para as ruas para pressionar as autoridades e lutar pelo fim da escala 6x1, porque o pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusório, porque ele ainda não existe. E o hoje é real, é a realidade que você pode interferir. As oportunidades de mudança estão no presente. Não espere o futuro para mudar a sua vida, porque o futuro será consequência do presente. E é por isso que amanhã eu vou
estar na manifestação aqui no Rio de Janeiro às 10 horas da manhã na Cinelândia. E eu espero encontrar você lá também. E se você não for do Rio de Janeiro, vá na manifestação da sua cidade pra gente acabar com essa escala desumana que é a escala 6x1 e mostrar que a força do trabalhador vai sempre ser maior do que a do patrão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para que mais pessoas vão à manifestação e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, até o próximo.